Bom dia a todos que já estão. Gostaria de testar o som. Por favor, avisem se o som está perfeito. Se estão me ouvindo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bom dia a todos. Essa será a nossa última meditação nesta série de meditações da Quaresma. Hoje, sexta-feira, última sexta-feira, antes do início da Semana Santa e da celebração do Tríduo Pascal. E, de fato, conseguimos, ao longo dessas meditações, meditar e perpassar na sua inteireza esta obra chamada, esse livro, O Combate Espiritual, do padre Lorenzo Scupoli, que era um sacerdote que publicou esta obra em 1589. E esse era um dos livros que inspirava São Francisco de Sales, autor de importantes obras da cética e da mística cristã, da teologia espiritual, e também autor do Tratado do Amor Divino, do amor de Deus. Chegamos à última meditação desta Quaresma. Quero meditar hoje sobre o último combate, que também será o decisivo. Estou falando do combate da hora da morte. Muitos fazem um esforço imenso para não pensar na morte. Muitos fogem do tema da morte, principalmente num mundo como o que nós vivemos, marcado pelo materialismo. E é muito importante pensar na morte. A morte é uma consequência do pecado. E todos nós teremos que um dia encontrarmos com, como diz São Francisco, a nossa irmã morte, porque por ela é que nós ingressaremos na vida eterna, no reino dos céus, para não haver mais morte, não haver mais choro, não haver mais dor, não haver mais doença. Portanto, o tema da morte é um tema que nós precisamos nos habituar a meditar e refletir sobre ele. Isso é um bem que podemos fazer muito grande para nós. Diz o livro do Jó:
livro de Jó, no capítulo 7, versículo 1, que a vida do homem na terra é uma luta contínua. Claramente, quanto antes soubermos que a vida não é um parque de diversão, na minha infância existia um desenho chamado Caverna do Dragão. E eram crianças que estavam num parque de diversão, entraram num brinquedo, e esse brinquedo levou eles a um mundo paralelo, cheio de monstros, cheio de perigos, e eles lutavam para conseguir alcançar o caminho de volta para sua casa. E quanto mais eles tentavam, mais eles percebiam que eles não conseguiriam voltar para casa. E eles seguiam as orientações de um feiticeiro chamado Mestre dos Magos. E eles foram colocados numa luta contra as forças do mal que causavam grandes sofrimentos às forças do bem. E, bom, esse é o desenho. Na verdade, ela pode nos ajudar a compreender que muitas vezes a gente quer voltar para o parque de diversão e a vida real, na verdade, é a caverna do dragão. A vida real é o lugar onde devemos lutar sempre contra as forças do mal. Então, se a vida do homem na terra será uma luta, meditar sobre a última das batalhas é necessário, pois se formos derrotados nesta hora, nada do que se fez ao longo da vida terá valido a pena. Não adianta ganharmos as batalhas hoje e viermos a perder a última batalha, porque é a última batalha que é a batalha decisiva. Portanto, aqui nós precisamos entender, a primeira preparação para a batalha da morte começa agora, hoje, neste momento. Por quê? Ninguém estará preparado para a batalha final se você querer se preparar para ela aos 42 do segundo tempo. Ou seja, às vésperas, em cima da hora. Devem-se habituar desde já a pensar que um dia eu irei entrar nesta batalha. Por isso devemos pensar muitas vezes na morte, pois assim a tua mente, teu pensamento vai se habituando a estar pronto quando ela chegar. Jesus foi quem deu este alerta para nós, né? Jesus disse: vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. E várias outras passagens. A parábola das 10 virgens, também o rico que teve uma grande colheita, e naquele mesmo dia, era o último dia da vida dele, e ele não tinha onde gastar a grande colheita que ele tinha feito. E ele tinha dito a si mesmo: meu caro, tens uma grande fartura, seus celeiros estão cheios, come, bebe e aproveita. Jesus diz: louco, ainda hoje serás levado ao juízo,
Para quem ficará o que acumulaste? Então é importante nós compreendermos que essa preparação para a última batalha começa nas batalhas diárias contra as paixões. Os homens que são escravos das paixões, esses fogem do pensamento da morte, pois têm medo de perder as coisas desse mundo, perder os bens, os prazeres. O materialista gosta deste mundo e daquilo que ele oferece. Por isso que é indispensável que nós exercitemos o desapego. São João Bosco, ele ensinava que todos deveriam, periodicamente, fazer um exame de preparação para a morte e decidir se desfazer de tudo o que lhe é supérfluo: roupas, objetos, bens desnecessários. Esse exercício constante do desapego, periódico, alguns fazem a cada 3 meses, alguns fazem anualmente, a cada semestre. Não. O importante é que você exercite esta preparação para a morte, que você perceba realmente, materialmente, que você não levará nada dessa terra e que você pode viver sem aquilo que é supérfluo. Nesse tempo que nós estamos vivendo e aquele que se avizinha, como terá sido importante essa atitude de desapego? Quem já se acostumou a ser desapegado, a não viver acumulando coisas supérfluas, saberá passar muito melhor por esse tempo de austeridade que já todos temos certeza de que virá e que já está sendo vivido por muitas pessoas. É preciso viver leve de bagagem. Todo mundo que já teve a experiência de viajar sabe que uma das grandes dificuldades nas viagens são as bagagens. Normalmente, e eu sou um deles, eu não me excluo, ao contrário, eu tenho uma dificuldade grande de fazer bagagem. Normalmente, a gente leva mais do que vai utilizar. E isso depois se torna um peso a carregar. Da mesma forma, a vida. Quantas não são as coisas que nós temos acumulado? Coisas supérfluas, coisas inúteis. Quantas roupas que nós temos sobrando em nossos guarda-roupas? Quantos objetos que a gente diz: esse é meu objeto de estimação, isso aqui me lembra isso, isso aqui me lembra aquilo. Sempre lembranças dessa terra e das pessoas. E quando vemos, o que nós estamos alimentando é um coração apegado a esse mundo, apegado às pessoas, apegado às coisas, apegado aos bens, e de uma maneira quase que agora inevitável, todo mundo vai ter que experimentar um pouco de desapego. Desapego da liberdade de ir e vir com mais segurança a qualquer hora, um desapego de um show que não tem, de uma partida de futebol que não está sendo realizada, desapegar-se
de uma comida, daquele restaurante que você gosta muito, porque ele não está funcionando, não está aberto, e desapegar-se de coisas até necessárias, porque ficarão escassas em alguns casos. Esse desapego que nós precisamos exercitar é bom para nós, porque ele nos prepara para esta última batalha e essa libertação. É preciso, portanto, que nós exercitemos esse desapego. Quanto mais tarde se começa a fazê-lo, mais difícil será o desapego total necessário e também inevitável na hora da morte. É preciso lembrar que o demônio não desistirá nunca até conseguir roubar-nos o paraíso. E ele tentará assaltar-nos na hora da morte. O nosso autor aponta 4 assaltos que o demônio tenta realizar na hora da morte, né? E o primeiro assalto é o assalto da fé. O demônio tenta-nos contra a fé. O demônio começa a sugerir falsos pensamentos contrários à fé. Devemos repelir com autoridade e imediatamente. Afasta-te, Satanás, pai da mentira, não quero ouvir-te. Deves evitar os pensamentos contrários à fé. Então, se você está próximo de uma pessoa que está próximo da morte, à beira da morte, você precisa ajudar esta pessoa a que livremente ela se afaste dos pensamentos contrários à fé, porque isso é um assalto do demônio. O demônio está tentando levar essa pessoa para o inferno. E muitas vezes a pessoa nessa hora não defende a fé no coração do moribundo. E é muito importante estimular que essa pessoa defenda a fé. Entenda que é o demônio tentando lhe roubar a salvação eterna. É preciso cercar a pessoa que está morrendo de um ambiente que propicie a fé em Deus de amor e de misericórdia. Para a hora da morte precisa ser uma hora de despedida e não de desespero, porque a morte não é a última palavra. Quando chegar a hora, aqueles que o assistem devem recordar de que este mundo é passageiro e estimulá-los com as palavras da fé, estimulá-los com os textos da Escritura, com os salmos, com os cânticos espirituais. Sempre quando um cristão que não está apegado a esse mundo precisa partir para a casa do Pai, ele deveria claramente ser cercado de uma proteção. E essa proteção é responsabilidade daqueles que o assistem, para que nunca falte a oração, nunca falte a alegria, o conforto, a certeza de que quem aqui vai permanecer ficará bem e que a pessoa pode partir, despedir-se. É preciso saber despedir-se, dizer um até logo. Logo nos encontraremos todos na eternidade.
Esse assalto da fé é o primeiro. O segundo assalto é o assalto do desespero. O demônio, ao aproximar-se à nossa morte, ele tentará encher-nos de um medo que se apossa e cresce dentro de nós devido à recordação das nossas culpas, que o demônio estimula, tenta nos atacar pela memória dos nossos pecados. Muitas vezes até culpas já confessadas, porque o demônio ele não tem um compromisso de nos dizer a verdade. Ele não pode nos acusar-nos daquilo que nós já nos arrependemos e confessamos. O desejo do demônio é fazer com que caiamos no desespero. Saiba que a lembrança dos pecados pode gerar a humildade e a contrição. Portanto, não significa sempre que recordar os pecados seja um mal, pode ser uma graça, desde que eles não perturbem o teu coração, que a lembrança do pecado não gere angústia, não gere desespero, porque se eles exercem esse papel, na verdade, eles estão sendo obra do demônio. Essa lembrança, ela não vem de Deus, não vem da graça, vem do maligno. O remédio para isso é humilhar-se diante de Deus e confiar ainda mais na sua misericórdia. Se recordamos os nossos grandes pecados, maior do que esses pecados é a misericórdia de Deus, é o perdão de Deus. Por isso eu me entrego. Ou então, sempre convidar o moribundo que ele peça perdão a Deus, que ele se humilhe na presença de Deus, reconheça o seu pecado e se entregue ao amor de Deus, que lhe quer perdoar, como perdoou ao bom ladrão horas antes de sua morte. Na hora da morte, o bom ladrão recebeu a plena contrição e reconciliação, dada pelo próprio Cristo na cruz. E Jesus prometeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O terceiro assalto é o assalto da vanglória ou da presunção. Esta sedução do demônio é muito nociva, pois leva-nos à complacência conosco mesmo. É preciso combater a presunção sempre, mas principalmente esta presunção e vanglória na hora da morte, que vai se manifestar com um apego exagerado à própria vida. É a pessoa que, na hora da morte, pensa: o que serão dos outros sem mim? O que será da minha família? O que será dos meus filhos? O que será das minhas filhas? O que serão dos meus amigos? E, na verdade, esse pensamento é um apego a si mesmo, à própria vida. É preciso desapegar-se e reconhecer a nossa condição de miseráveis e esperar tudo do Senhor. Devemos sempre manter este santo temor para não acharmos que a salvação será facilmente alcançada. É preciso, então, ter um desejo grande
de pedir perdão a Deus, de confessar. É preciso que se chame o sacerdote para que ele, enquanto ainda o enfermo ou o moribundo ainda está consciente, para que ele confesse as suas culpas, peça perdão a Deus. É claro que sempre haverá a possibilidade da morte repentina, imprevista. Todos os dias morrem pessoas de modo imprevisto. Quantas não são as pessoas que morrem em acidentes de carro, ou mesmo sem nenhum sinais, e vem e tem uma morte fulminante, ou qualquer mortes violentas que estamos passíveis de enfrentar. Tudo isso, claramente, são variantes da hora da morte. Tirando esses casos de morte repentina, todos os outros, de alguma forma, sentem a aproximação da hora da morte. E nessa hora é importante que nós saibamos o que precisamos fazer ou não. O quarto assalto é uma artimanha do demônio, que é o assalto de falsas aparições e ilusões. O demônio pode também nos atrair, diz o nosso autor, com falsas aparições. As aparições e visões, enquanto fenômenos místicos, sempre ocorrem em estágios muito avançados da vida espiritual. No caso dos santos, os grandes santos místicos, como nós temos os relatos de vários êxtases e místicos, aparições, as mais conhecidas, a aparição para Santa Margarida Maria Lacoque, do Sagrado Coração de Jesus, a aparição para Santa Faustina Kowalska, de Jesus Misericordioso, a aparição de Nossa Senhora a Bernadette em Lourdes, a Santa Catarina Laborelli em Paris, a aparição a Juan Diego em Guadalupe, no México, a aparição às três crianças, aos 3 pastores em Fátima, Portugal. Todas essas aparições, normalmente, elas estão associadas a uma vida de pessoas muito místicas e agraciadas por Deus com graus elevados da vida espiritual. Agora, nós não podemos desejar ter essas visões na hora da morte, porque elas poderão vir e serem aparições sugeridas pelo demônio. O demônio vai tentar se parecer um anjo de luz para nos enganar. Ele é o pai da mentira. Ele pode fazer isso. Ele pode se disfarçar. Portanto, você não deve querer, eu gostaria que na hora da minha morte eu tivesse uma visão clara 3 dias antes de que começaria o dia, eu começaria a me preparar, eu veria Nossa Senhora, veria, os meus santos de devoção. Cuidado. Esse desejo
não é algo que nós podemos projetar como expectativa. Deus unicamente, nós devemos unicamente desejar a misericórdia de Jesus na hora da morte. E não simplesmente querermos saber com antecipação qual será o dia e a hora, porque Jesus claramente disse que nós não saberemos nem o dia nem a hora. E chegando ao final desta meditação e desta série de meditações, é preciso falar mais uma vez. O principal é quanto antes nós devemos iniciar o nosso combate espiritual. Peçamos a Maria Santíssima, que roga por nós agora e na hora da nossa morte, que ela nos tome debaixo de sua proteção, que ela nos conduza verdadeiramente a uma sempre renovada entrega e confiante abandono nas mãos de Deus. Eu quero aproveitar para desejar a todos uma Semana Santa especialíssima e abençoada. Que cada um, nesses dias que se aproximam, se entregue cada vez mais, se desapegue um pouco mais e se encontre com o Senhor em sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. Desejo a todos uma ótima Semana Santa e uma feliz Páscoa. E se Deus quiser, nós faremos outras meditações, não com com o mesmo periodicidade, mas durante o tempo pascal também faremos algumas outras lives com meditações para ajudar. Espero com humildade que tenha ajudado a cada um de vocês e peço de coração que rezem por mim, rezem para que aquilo que eu preguei ao longo dessas meditações seja algo que eu busque primeiramente viver em minha vida. Que Deus possa conceder a todos uma ótima Semana Santa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasses nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Antes de terminar, convido a todos que queiram acompanhar as nossas transmissões das cerimônias da Semana Santa. Está lá na página do meu Facebook, nessa mesma página onde você está acompanhando essa transmissão, e também está na página das redes sociais da paróquia, Paróquia São José Osasco, no Facebook, @Paróquia São José Osasco, no Instagram, e também no nosso canal do YouTube, Paróquia São José Osasco. Fiquem com Deus, um ótimo dia e até o ano que vem com as meditações da Quaresma, se Deus quiser.